Olá, queridos amigos. No programa de hoje nós vamos falar sobre intensivismo. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a doutora Rafaela Webster, que é médica especialista em medicina intensiva. Então, doutora Rafaela, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Primeiro conta pra gente, né, sobre essa especialidade, que até alguns anos atrás não se tinha e hoje realmente é uma especialidade cada vez mais necessária, não é? Então, a terapia intensiva realmente é uma especialidade jovem, né, no mundo, em especial no Brasil. A gente tomou um pouquinho de mais holofote nos últimos tempos, recentemente em função da pandemia, quando houve uma necessidade muito grande de leitos de UTI, porque os pacientes acabaram ficando muito críticos com surgimento aí da Covid-19. E o que é a medicina intensiva, né? É a especialidade médica que cuida dos doentes críticos, daqueles pacientes internados dentro dos centros de terapia intensiva, das UTIs, né? Os pacientes que precisam de suporte ventilatório, ventilação mecânica invasiva, de suporte hemodinâmico, drogas para manutenção da função cardíaca, drogas para manutenção da pressão arterial, para manter a perfusão dos órgãos com oxigênio, pacientes que precisam de suporte da parte renal, então pacientes que precisam de outros aparelhos para que haja a manutenção da vida, né, que estão no momento de fragilidade, de uma doença muito grave. Né? Isso é o que o intensivista faz, ele cuida do doente como um todo, no momento mais frágil daquela doença, né? Daquela enfermidade que o acometeu. Bem, são várias as causas, não é, que levam alguém até a UTI, mas dentre elas existe uma causa mais frequente, um número maior de patologias que fazem com que a pessoa tenha que ser internado, não é, de uma forma criteriosa ali. As doenças cardiovasculares, sem dúvidas, né? A gente tem elas como número 1 aí, os infartos, os acidentes vasculares encefálicos e também as doenças da parte respiratória, as pneumonias, são o que mais frequentemente acabam levando os pacientes para a UTI. É o trauma muitas vezes, né? A pessoa pensa, sofreu um acidente, tá grave, foi para UTI. Então ainda continuam sendo as doenças cardiovasculares e que as que mais matam, na verdade, não é? Ainda assim, as doenças clínicas, né, principalmente as cardiovasculares, são as que mais predominam dentro do nosso ambiente de terapia intensiva. E a terapia intensiva é uma especialidade assim bastante complexa, porque às vezes interna por causa de um infarto, de um AVC, mas começa a ter complicações sistêmicas, não é? Complica com uma infecção, com alterações nos rins, enfim, é uma cadeia de coisas que às vezes acontecem, não é? Sim, o intensivista como um todo, assim, ele precisa ter um conhecimento bem amplo da nossa fisiopatologia, né, da fisiologia e dos processos de patologia do paciente, né, porque como tu mesmo disseste, né, o paciente internou por uma causa e acaba que de uma maneira sistêmica, ele vai repercutindo essas alterações da patologia em outros órgãos, né? Então, a gente precisa ter um domínio do doente da cabeça aos pés. Claro que a gente conta sempre com o auxílio das especialidades, a nefrologia nos auxilia muito, a própria cardiologia, a gente vai precisar, cardiologia intervencionista, mas o intensivista ele precisa ter um domínio do que está acontecendo com o doente, até para ele saber para quem ele vai recorrer, quem ele vai chamar para auxiliar ele naquele caso, o tipo de procedimento específico. Normalmente a indicação vem da avaliação do intensivista, né? Se a gente vai precisar chamar um cirurgião para fazer uma avaliação do paciente, se a gente vai precisar do nefrologista para a gente
ter terapia de substituição renal, se a gente vai precisar de um cardiologia intervencionista para fazer um cateterismo, ou algum vascular ou neuro para fazer também algum outro procedimento, né? Então é preciso ter um domínio do corpo como um todo. É bastante complexo mesmo. É verdade, demanda muito conhecimento, né, e experiência ampla aí, né, de todas as situações. Rafaela, existe alguma idade mais frequente que tu vês assim que tem acontecido esses problemas cardiovasculares, né? Porque até um tempo atrás eram mais idosos, né? E eu não sei se há uma prevalência de idosos em UTI ou outras faixas etárias mais jovens. De uma maneira geral, as nossas UTIs, elas têm um perfil de pacientes mais idosos, né? Até por uma questão estatística, a gente vem tendo um envelhecimento maior da população, né? Então, as pessoas, conforme vão envelhecendo, vão tendo mais doenças, né? Então, a gente tem, de uma maneira geral, uma população mais idosa, assim, na UTI. Mas depende muito do perfil de cada UTI, de cada hospital, né? Se a gente for pegar uma UTI, por exemplo, de trauma ou uma UTI cirúrgica, a gente vai ter um perfil de pacientes mais jovens, né? Que são mais frequentemente ligados aí a trauma e a cirurgias. Se a gente for pegar uma UTI mais clínica, respiratória, cardiovascular, a gente vai ter um perfil já mais de pacientes mais idosos, em função de toda a carga de doença que a idade vem acometendo, né? Mas aí depende muito do perfil de cada hospital, de cada UTI. E hoje também, Rafaela, a gente vê que a tecnologia auxilia bastante na manutenção da vida, não é? Então, assim, que tipos de suporte hoje se tem de mais importante e que veio, assim, dos últimos anos para cá, que houve uma melhora, não é? Nós temos, na UTI, a gente oferece suporte a praticamente tudo que a gente tem de órgão fundamental para a manutenção da vida, a gente consegue oferecer suporte, né? De uma maneira geral, o que a gente avançou muito foi na parte de ventilação mecânica, né? A gente surgiu com a parte de suporte ventilatório lá na década de 50, lá com os ventiladores pulmões de aço, que a gente chamava, que era para tratar pacientes com poliomielite, paralisia respiratória, e a gente avançou muito, né? Nós temos respiradores hoje muito modernos, que a gente consegue oferecer modos ventilatórios cada vez mais confortáveis para o paciente, né? E a ventilação, ela avançou muito, mas como um todo, assim, a tecnologia, ela vem nos amparando muito, né? Então, da parte hemodinâmica também, a gente tem muito suporte, a gente tem como oferecer função cardíaca extracorpórea para os pacientes, né? Circulação extracorpórea, a própria ECMO, né? Que surgiu aí nos últimos tempos e que também no evento da pandemia acabou tomando uma proporção e um acontecimento assim mais evidente, né? Também nos dá um grande suporte para pacientes que estão aguardando um transplante cardíaco ou pulmonar, né? A ECMO nos serve aí como uma ponte para esses pacientes. Entre outras coisas, os pacientes, às vezes, com uma condição cardíaca muito grave, que não vai a transplante, mas que vai precisar um tempo para se recuperar, pode utilizar do suporte da ECMO para isso, né, para essa função cardíaca se recuperar, também a parte pulmonar, né? Então a tecnologia na UTI, sem dúvida, ela é a nossa aliada, né? Ela está de mãos dadas conosco. Rafaela, o que é a ECMO para quem nos assiste aqui, não é, que é leigo no assunto? Então, a ECMO, ela é uma membrana de circulação extracorpórea, um console que a gente chama, né? É um aparelho que funciona com cânulas conectado ao paciente nas artérias e veias. Algumas vezes até a gente pode canular dentro do coração, com auxílio aí da cirurgia cardíaca. E essa membrana, ela ajuda a fazer
a oxigenação, a circulação aí do oxigênio no nosso corpo, no nosso sangue, levando oxigênio para os órgãos, removendo o gás carbônico, faz a função que o nosso coração e o nosso pulmão deveriam estar fazendo, mas nesse caso é um doente que está muito grave, que não consegue, que esses órgãos não conseguem executar essa função de maneira plena, né? Então a gente acaba oferecendo esse suporte extracorpóreo para o paciente. Olha, então está aí, não é? Bem, nós vamos fazendo um breve intervalo, mas já voltamos aqui conversando com a doutora Rafaela Webster. Estamos de volta e continuamos a conversar com a doutora Rafaela Webster, que é especialista em medicina intensiva. Intensivista, não é como nós dizemos, a pessoa que trabalha nas UTIs com os casos mais graves, provenientes aí das várias patologias, acidentes. E uma das coisas que eu gostaria de falar um pouquinho, doutora Rafaela, é sobre a questão da morte cerebral. Né? Porque é um assunto assim que é pouco falado às vezes e bastante conhecido, mas pouco falado, e que eu acho muito importante, não é? E quais são os critérios, não é, usados para que uma pessoa seja considerada com morte cerebral? Depois eu já te explico o porquê da pergunta. Tudo certo. Então, para a gente confirmar esse diagnóstico, né, a morte cerebral ela é um diagnóstico, né, em primeiro lugar. A gente precisa de diversos testes, né? A gente precisa de exames de imagem que nos condigam, que nos possibilitem abrir esse protocolo, que a gente chama de protocolo de morte encefálica, onde a gente vai realizar diversos exames clínicos, testes de reflexos, principalmente, testes da parte respiratória, para a gente entender se esse paciente ele vai ter ainda o reflexo de respirar sozinho, né, sem o auxílio do respirador. Posteriormente, esses testes, eles sendo positivos, né, no sentido de que o paciente já não tem mais esses reflexos, a gente precisa confirmar esse diagnóstico com um exame de imagem ou com um Doppler transcraniano, que vai nos mostrar definitivamente a ausência de circulação ali no território encefálico, né? E aí sim, a gente finalizando todos esses testes clínicos, a gente precisa 2 médicos para dar o aval desse diagnóstico, a gente pode finalizar um protocolo de morte encefálica, fechando então esse diagnóstico de morte cerebral. E eu te pergunto isso porque muitos dos que têm morte encefálica são provenientes de traumatismos, acidentes, né, com traumatismo craniano, e são pessoas jovens. Então, para a família, às vezes é muito difícil, né, realmente aceitar que a pessoa está com morte cerebral, né, e que não tem mais recuperação, porque muitas vezes o resto todo é rígido, a pessoa jovem, saudável, não teve outros traumas muitas vezes, né, durante o acidente, ou teve, enfim, mas teve morte cerebral. Então fica aquela dúvida, mas será que realmente ele não vai acordar? E se ele acordar daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, né? É uma situação bastante difícil, mas não é um diagnóstico simples, realmente existem todas essas confirmações, não é? São diversas etapas, né? Às vezes um protocolo, ele pode perdurar dias, né? A gente não fecha de maneira rápida, tem pacientes que permanecem ainda alguns dias com alguns reflexos mais primitivos, né? Então, às vezes, é um processo bem doloroso mesmo para a família, porque a gente fica aguardando, a gente, do ponto de vista técnico, a gente entende muitas vezes que a lesão cerebral que o paciente tem, ela vai ser incompatível com a vida, mas às vezes é preciso um tempo para que evolua toda essa perda de função neurológica no paciente, né? Então isso, quanto mais longo é esse processo de finalizar o diagnóstico, mais doído é para essa família,
né? E principalmente sendo vítimas de trauma, que são pacientes que são saudáveis, né? Que estavam plenamente exercendo suas funções e acontece uma tragédia, um acidente que rouba a vida, né? Então é realmente muito doloroso, né? A gente, quando tem um protocolo de morte encefálica dentro da UTI, a gente geralmente aciona todo um time, toda uma equipe que vai acolher essa família, da parte psicológica, da parte médica, da parte de enfermagem, toda uma equipe que conversa, acolhe, dá suporte para essa família, entender todo esse processo e todo esse diagnóstico, né, para que a gente consiga finalizar o protocolo. É importante que a gente faça esses diagnósticos de morte encefálica para documentar, né, adequadamente esses casos, né? Então, é preciso que a gente explique para a família esse momento todo do protocolo, para que eles também consigam entender. Nem sempre é possível, tem famílias que não conseguem, a gente acaba interrompendo, chegando em outros pontos com a família, tentando levar para que eles fiquem de uma forma mais confortável possível com a tragédia, né? Mas, dentro do possível, a gente tenta que a família nos auxilie também a fechar esse diagnóstico. Bem, e uma das coisas também muito importantes no momento em que houve uma morte cerebral, porque sempre aquela coisa, e aí, todas as máquinas, não é, podem manter as funções cardíaca, respiratória, enfim, não é? Mas a pessoa não tem mais vida, na verdade. E aí, existe uma opção pela doação de órgãos com frequência ou ainda existe uma resistência? A doação ela tem sido muito mais facilmente aceita pelas famílias do que há algum tempo atrás, né? Mas a gente procura separar bem as coisas dentro do nosso ambiente ali da UTI. A gente primeiro quer que essa família entenda o processo de morte cerebral, do diagnóstico que a gente precisa fazer, e a doação ela é abordada em tempos separados, né? Porque a gente não pode de maneira nenhuma sensibilizar mais ainda aquela família tocando num assunto de doação de órgãos, né? Então, em geral, a gente procura fechar primeiro todo esse protocolo, esses exames, a gente contestar mesmo o óbito pela morte cerebral, e aí depois, num segundo momento, a gente fala da questão da doação. Geralmente, a gente conta com o apoio da OPO, né, para abordar essa situação de doação. É feita entrevista, a família se conversa bastante com as equipes. Alguns hospitais têm o serviço próprio, né, que é a CIDOT, que é a Comissão Interna Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos, que também pode fazer toda essa parte dessa entrevista, mas quem não tem uma CIDOT muito bem organizada pode contar com o auxílio da OPO, que eles vêm de Porto Alegre e fazem toda essa parte da entrevista, e a gente sente a família, né, como eles ficarem mais confortáveis. E tem famílias que optam por doar e tem sido cada dia mais frequente, né, e tem famílias que não querem, e a gente tem que respeitar isso também, né? É um direito da família de sofrer aquela morte da maneira como eles se sentem mais confortáveis. É verdade, porque existem vários tabus, né? E com todas essas evidências, testes, confirmações, às vezes ainda existe uma desconfiança, né? Ou uma esperança, eu diria, até o último momento, né? Então, não vamos mexer, não vamos tirar nenhum órgão, enfim, né? Vem toda uma paranoia, às vezes, em relação a isso, né? Medos, enfim, né? O que é muito natural, não é? Bem, doutora Rafaela, eu, né, deixo esse nosso último minuto aí para tu deixe um recado para as pessoas, né? Talvez
de prevenção, não é? Que eu acho que é importante para que as pessoas não cheguem, principalmente doenças cardiovasculares, coisas que podem ser evitadas, não é? Sem dúvida, né? A prevenção, ela é a nossa maior aliada e o intensivista é aquele médico que ninguém quer procurar, né? Então, que a gente fica lá no nosso cantinho, na UTI, aguardando quem precisa, mas ninguém quer ter um intensivista particular, né? Então, que a população se cuide cada dia mais, coma de forma saudável, pratique atividade física, procure uma atividade de bem-estar também para a sua parte intelectual, da parte emocional e até espiritual, né? Que faz parte aí do nosso contexto como ser humano, né? O bem-estar, o viver bem, né? Para que a gente possa postergar aí o máximo possível a necessidade de uma internação hospitalar, numa UTI. Eu acho que os nossos maiores aliados hoje de saúde é a alimentação e prática de atividade física e o bem-estar psíquico, né, emocional. Acho que é o que a gente precisa. Isso aí, é uma especialidade que ninguém quer precisar, mas também é aquela especialidade que tira, assim, aquela ansiedade, tira a pessoa, às vezes, daquele sufoco, daquele medo, né, quando vai conversar, né, com a família. Então, muito obrigada, doutora Rafaela, né, parabéns aí pelo teu trabalho lindo, maravilhoso, né, que eu sei que tu exerce aí há muitos anos. Então, obrigada. Muito obrigada, foi um prazer estar contigo aqui hoje e isso aí, vamos se cuidar da nossa saúde. Isso aí, prevenção de doenças e acidentes. Tá aí o recado de hoje do nosso Viver Bem e nós voltamos amanhã com você. Até lá! Viver Bem.